Hey man! Então, seguinte, aqui temos uma pose esboçada e temos uma outra que eu vou esboçar agora. Então, eu nesse primeiro 33 minutos eu só vou esboçar aqui, vai ser uma speed desse desenho. E no terceiro vídeo, na próxima, depois desses 3 minutos, daqui a 3 minutos eu vou desenhar a outra pose. Essas depois são uns exercícios que eu faço de desenho gestual e acho que vou fazer eles até conseguir, sei lá, uns 500 inscritos ou uns 1000, porque a cada 500 visualizações nos shorts ganho um inscrito. Sim, um inscrito. Isso é muito. Porque imagina se fosse a cada, sei lá, 1000 visualizações, um inscrito. Isso aí é difícil. Então, aqui vocês vão escutar uns barulhos aqui porque alguém está mexendo umas panelas, mas nada demais. Então, aqui vocês têm que lembrar o seguinte aqui, que o esboço, tipo, essas linhas, essas formas geométricas que você faz aqui no início são tipo umas linhas guias para tipo você lembrar que o desenho tem profundidade. Tipo, as partes do corpo não são linhas retas, elas têm curvas, tem volume, tem etc. Vocês já perceberam? Isso também serve para tipo, se você quiser desenhar um anime, tipo, não anime, tipo, um fanar. Tipo, por exemplo, desenhar o Goku na pose do Naruto. O Naruto na pose do One Piece. Tipo, se você souber, tipo, desenhar pose, você pode fazer uma fanart muito fácil. E esse conta vai barulho aí. Alô, Sky, para favor. Sky, não. Então, vocês podem ver que, sei lá, eu comecei a praticar agora, então isso aqui vai ficar um pouco estranho. E esse vídeo aqui, tipo, eu percebi ontem que, tipo, ele não tinha qualidade, eu percebi antes, mas faz tempo que isso não... Só que eu pensei que fosse meu telefone, só que não. Tinha que aumentar a taxa de bits por segundo, ou taxa de bit, etc. Porque esse vídeo, tipo, esse desenho que eu estou a exposar agora, ele tem muita qualidade, não muita, não vou exagerar, mas tem alguma qualidade. E ficou muito bonito. Não o desenho, o vídeo. Então, aqui vocês podem ver que eu começo desenhando a cabeça. Depois da cabeça marco o pescoço, caixa torácica. E antes disso tudo eu traço uma linha. Essa linha chamam de linha de ação, ou uma linha guia qualquer, mas a maioria chama de linha de ação. Tipo, e se você desenhar ela, tenta exagerar um pouco. Eu pensei que tipo, que eu tivesse exagerado demais, mas eu não exagerei e não ficou tipo, não deu aquela impressão de que ela está a esticar ou algo assim. Mas ficou bom, mas ficou estranho ao mesmo tempo. Então, para pelvis, para quadril, eu faço um retângulo. Aqui eu estava a tentar esboçar um retângulo um retângulo 3D, mas não consegui. Tipo, você desenhar, eu desenho uns 2 círculos para as nádegas, para marcar a área das nádegas. E para os joelhos, etc. É só para essas articulações, você usa os círculos. Basicamente é só usar formas geométricas. Para os sapatos ou para os pés, é só usar uns triângulos aí. Uns triângulos bem triangulares. Tirando e depois disso, o que você faz? Você tipo usa blocagem, tipo você usa uns cilindros para digamos construir as partes, tipo, os músculos, etc. E só depois, se você for a ver que o desenho tá bom, algo assim, a pose tá sem problema e você desenha aquilo, você começa a dar forma, tipo os músculos, etc. E mano, vocês já souberam ou já perceberam que para desenhar os
os seios. Você só tem que desenhar o peitoral normalmente, e depois quase no fim do peitoral você desenhar dois círculos, algo assim. Você desenha o peito, os seios praticamente iniciam no fim do peitoral, quase no fim do peitoral. Eu sei que vocês não sabiam, alguns de vocês não sabiam, eu também não sabia, só descobri, sei lá, há uns 2 meses atrás, algo assim. E aí, como vocês podem ver, eu começou a dar volume, etc. Nem sei se é volume, mas começou a dar forma ao desenho. Vai parar de ser um stickman com uns círculos para um stickman, ou um boneco de ação, assim, um boneco de ação. Mano, se você conseguir fazer isso, mano, conseguir desenhar o cilindro em várias direções, em várias perspectivas, mas lembrando que ele tem que estar basicamente 3D. Não exatamente 3D, mas tipo com uma impressão, como eu disse aqui. Vocês já perceberam uma perspectiva, uma impressão assim, uma impressão 3D. Mano, olha só, eu não sei se devo usar o lápis azul para contornar ou se uso verde, mas eu acho que o azul fica mais bonito. O que vocês acham? Azul ou verde? Porque o rosa tá bem para esboço, porque é muito leve. Sim, é leve. Tipo, não dá pra ver muito. Dá pra ver, mas não tanto. E depois, tipo assim, eu vi que tipo, o esboço tava razoável, tava decente. Então eu decidi partir pra fazer o tipo. Construir. E isso da forma, a cabeça, o crânio, a carequinha dela. E tipo, eu não desenho cabelo porque fica estranho. Não que fica estranho, mas leva mais tempo pra fazer cabelo, então eu prefiro deixar careca. E sem roupa. Sem roupa, tipo, não é exatamente que deixa fácil ou algo assim, mas tipo, se você desenhar sem roupa ou com pouca roupa, digamos assim, você consegue tipo desenhar a pelvis, a virilha em várias, sei lá, tipo, se você quiser criar um personagem, será mais fácil para você já ter a noção de como isso se forma aí, de como é a construção dele, etc. Você não vai ter que precisar de ficar olhando uma referência toda hora. Eu não sei se deu pra perceber, mas essa pose tipo de alguém tipo querendo bater uma bola. Acho que tá jogando voleibol, se não me engano. Ei, sai daqui. Não malambia. Então, olha só como é que tá a ficar um pouco razoável. Um pouco, digamos, quase, não vou dizer profissional, mas de iniciante, intermediário, avançado e profissional. Eu acho que tô quase no avançado. Eu sei que ainda tô no intermediário, mas tô quase no avançado. Eu não desenhei os dedinhos da outra mão, porque a imagem tava quase sem qualidade. Nem tava assim tanto sem qualidade, mas tipo, não tinha dedinhos. Tipo, os dedinhos não davam pra ver, estavam um pouco desfocados, então preferi não exagerar. É isso, mano. Se você assistiu até aqui, se inscreve, deixa o like e valeu.